de figura o Freire. Se o Flamengo, gente, entrou com um recurso do Superior Tribunal da Justiça Desportiva pedindo efeito suspensivo para o Bruno Henrique. Ele foi punido com 12 jogos por ter forçado um cartão amarelo que beneficiou apostadores em um jogo do Brasileirão de 2023. A decisão deve sair ainda hoje. Se esse pedido for aceito, ele pode jogar contra o Juventude no domingo. E hoje tem Corinthians e Atlético Paranaense ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo na ida. Corinthians venceu por 1-0 na casa do Atlético. Amanda Barbosa tem notícias pra gente. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Jogo importante, o Dorival Júnior tem retornos importantes aí para essa partida. O Yuri Alberto está recuperado da hérnia inguinal. Hugo Souza também voltou da seleção brasileira em voo fretado nessa madrugada. E aí estão à disposição do treinador, né? Entre os jogadores que não participam, tem o Raniel e o André Carrilho entregues ao departamento médico. O José Martínez e o Félix Torres não voltam aí com o tempo das suas seleções, né, dessa data FIFA. O Romero pela manhã já estava no Paraguai, até tem condições de chegar, mas é dúvida aí para essa partida. A gente vai acompanhando essa logística para ver como vai funcionar, né? No mais, o Mateuzinho também está à disposição aí do treinador para esse jogo de logo mais. O Atlético Paranaense vem sem Odair Hellmann, que vai cumprir suspensão porque foi expulso no primeiro jogo, mas está numa sequência boa, vem de 3 vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, então chega também bem preparado. A gente vai acompanhar tudo logo mais na tela da Globo. Um abraço. Seguem cenas do momento do jogo em que a italiana Miriana Tona deu muito trabalho para Bia Haddad Maia. Vitória de Beatriz Haddad Maia. 2 sets a 0 em 1 hora e 16 minutos. Duplo 6-1 para Bia, com muita tranquilidade na primeira rodada do SP Open. Rapidinho. Agora ela vai enfrentar outra brasileira, medalhista nas duplas em Tóquio, Laura Pigossi. Ele é inevitável! Fez na vitória de Portugal contra a Hungria por 3-2 e se igualou ao Carlos Ruiz, da Guatemala, os maiores artilheiros da história das eliminatórias da Copa do Mundo. 39 gols para cada. E faltam 57 gols pro 1000º da carreira. E nesse ritmo aí, não vai demorar muito para chegar, não. Agora imagina fazer 4 gols num jogo, viver um momento mágico e ainda assim o seu melhor em campo. Coitado do Asgard, da Noruega. É que quando tem um tal de Haaland jogando do seu lado, fica difícil competir, né? Foram 5. Isso mesmo, 5 do cara contra a Moldávia e ainda deu 2 assistências. Vitória da Noruega por 11-1. A bola do jogo ficou com o Asgard, até porque o Haaland já deve ter um montão dessas em casa, né? Porque quem faz 3 gols ou mais pode levar a bola para casa. Bora voltar a falar de Botafogo e Vasco, o clássico de vez em quando tem confusão, né? Esse aqui, especialmente, teve Eurico Miranda colocando o dedo na cara do juiz, um rolo danado. Não dava mesmo para esquecer, até porque as emoções daquele dia começaram bem antes do clássico. Era 1 hora da tarde, mais ou menos, eu para almoçar, para vir pro jogo. E a panela de pressão explodiu em cima do fogão, foi aquela confusão toda. E já cheguei aqui tenso. A tensão aumentou quando os times entraram em campo pelo Campeonato Carioca, ambos de calções pretos. De acordo com o regulamento da federação, o mandante deveria trocar de uniforme. Aí começou uma queda de braço entre os dirigentes. Botafogo tem outro uniforme? Botafogo não tem outro uniforme aqui no estádio de São Januário. Não tem. E se tivesse, não trocava, porque a obrigação é do Vasco da Gama. Eurico, troca o calção e ponto final. Vamos jogar. Acabou. Olha, converse com os jogadores, porque o Vasco não vai trocar o calção. O Vasco vai jogar com esse uniforme. A pressão sobre o Biraci vinha de todos os lados. Vocês têm que usar o bom senso. Se a linha de impedimento, se tiver 2 de calção preto, pode atrapalhar, entendeu? Eu fiquei perdido praticamente. Foi uma barata tonta, que eu nunca tinha apanhado tanto de aposta em mim. Aí eu perguntei aos meus auxiliares. Aí o Aristeu Leonardo falou, tem que cumprir a regra, cumprir a regra.
E outro bandeira falou, Brasil, usa bom senso. Eu falei, ai meu Deus do céu, como eu vou ficar? Eu fiquei entre a cruz e a espada. Depois de 40 minutos de atraso, o Vasco cedeu. Ele é competente, não sabe do regulamento, pô. E tinha que ter falado isso antes da gente entrar em campo. Com bola rolando, o Vasco saiu na frente, gol de Ramon. Mas o Botafogo virou com Sorato e Ailton. Esse jogo para mim foi marcado. E o primeiro clássico assim, aqui em São Januário. Nunca tinha pegado um clássico em São Januário. Foi o primeiro jogo meu que deu aquela repercussão boa. O Biraci e suas histórias. Ele foi protagonista de um outro momento incrível, gente. Final da Taça Rio 2007. Botafogo e Cabofriense. Zagueiro Kleberson da Cabofriense deu um beijo no Biraci. Levou amarelo. Beijinho não pode. Ele falou. Que cena, né? Lembra disso? Caramba. Grande Ubiraci. Boa tarde, gente. Até amanhã. De gente boa, Globo Esporte chegando. O Brasil se despediu das eliminatórias, perdendo 1-0 lá na Bolívia, em El Alto, mais de 4.000 metros de altitude. Bolivianos conseguiram a vaga na repescagem, portanto ainda tem chance de ir para a Copa no ano que vem. A seleção já estava classificada, mas ficou aquela sensação de que poderia ter sido muito melhor, né? Jogar futebol a 4.100 metros de altitude. Uma experiência horrível. Eu falei que os caras ali querem mais não. A partir do momento que uma equipe te coloca a jogar a 4.000 metros de altitude, para poder ganhar o jogo, acho que isso desfavorece bastante as outras seleções. Um time muito modificado, outro muito motivado. Enquanto a seleção brasileira exibia claras dificuldades com o campo, as condições, o entrosamento, a boliviana seguia o roteiro que preparou para tentar vencer. Aí, espalma, Alisson, aquela história de chutar de longe. Miguelito, que defende o América Mineiro, era o atacante mais perigoso dos donos da casa. Ele bateu de direita, Alisson! Botou o Alisson para trabalhar. Praticamente monopolizou as 13 finalizações da Bolívia no primeiro tempo. O Brasil só chutou uma vez no gol adversário, com Luiz Henrique. Carlos Lampe segura firme. A partida se encaminhava para o intervalo, num 0-0 no sufoco, quando o árbitro de vídeo recomendou a revisão de um lance na área brasileira. E o juiz chileno Christian Garay deu pênalti de Bruno Guimarães em Roberto. O juiz estava em cima do lance, não deu pênalti para mim, o VAR não tem que chamar, o juiz estava em cima. Sabe, foi uma disputa de bola, o meu ponto de vista ali, não achei que foi pênalti. Miguelito partiu, bateu, gol! 7º gol de Miguelito, mais do que o artilheiro brasileiro nas eliminatórias, Rafinha com 5. O atacante do Barcelona foi um dos que entraram ao longo da segunda etapa. Tentou em cobranças de falta, sem muito perigo. A Bolívia continuou comandando as ações. Tome cruzamento, toca de cabeça, Alisson! E não fosse por Alisson, teria aumentado um placar que representou o fim da invencibilidade de Carlo Ancelotti. Colocando um pouco à parte esse resultado de hoje, né, a gente vinha numa crescente boa, então é levar o aprendizado de hoje aqui, o resultado. Esse mesmo resultado que para o Brasil significou encerrar as eliminatórias com derrota pela primeira vez, manteve para a Bolívia o sonho de voltar a uma Copa depois de 32 anos. A altitude como estratégia para eles funcionou muito bem. Em El Alto foram 4 vitórias e 2 empates. Fez toda a diferença para levar os bolivianos à repescagem em março do ano que vem. O que explica a euforia que tomou conta do estádio depois do apito final. Para o Brasil classificado, uma lista de convocados que vai se afunilar nos próximos amistosos. O reencontro já está marcado para daqui a um mês, contra Coreia do Sul e Japão. Tenho máxima confiança no equipo, no time, nos jogadores. Creo que vamos a fazer um mundial com êxito, a pelearlo, a lutarlo, todo o jogo. Quando a gente olha para a classificação assim é que fica feio, né? 5º lugar, 28 pontos. Foi a pior participação da seleção brasileira na história das eliminatórias sul-americanas. A sorte é que o número de vagas aumentou, né? Então não teve sufoco para classificar, pelo menos isso.
Nesses 2 anos de eliminatórios foram 3 técnicos diferentes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, Ancelotti. Vamos virar a chave com o Ancelotti aí que vai dar tudo certo ano que vem na Copa, né? Agora, lembrar o seguinte, perto do fim do jogo, climinha bem sul-americano que a gente não quer mais ver, né? Os gandulas lá da Bolívia começaram a sumir com as bolas do jogo. Olha lá, isso é feio demais. O Adson foi pegar uma bola ali para repor, olha lá, aí tava murcha. Isso tudo para atrasar o jogo, para ficar ali. Depois do jogo, o presidente da CBF reclamou disso aí que aconteceu. Cara, uma tristeza, né, o que ocorreu hoje aqui. Viemos para jogar futebol e o que nós vimos desde a nossa chegada foi um antijogo, mesmo com essa altitude, 4.000 metros. Jogamos contra a arbitragem, jogamos contra a polícia, jogamos contra os gandulas, tirando as bolas de campo, murchando as bolas, colocando bolas dentro de campo. Então, me desculpa a palavra, mas uma verdadeira várzea hoje. Feião isso aí, né? A Argentina perdeu para o Equador, Paraguai venceu o Peru e a Bolívia foi para a repescagem porque a Venezuela perdeu para a Colômbia, perdeu de 6-3. Placar de tênis, né? E o Luiz Soares, não é o Luizito uruguaio não, tá? É o colombiano que joga no Sporting lá de Portugal, meteu 4 gols seguidos. O último a fazer 4 em eliminatórias tinha sido justamente o famoso Luizito Soares do Uruguai há 14 anos. Tá aí o show do Luiz Soares, colombiano, em cima da Venezuela. Como eu disse, terminou 6-3. 4 gols do homem. Luiz Soares. Ô, nomezinho abençoado para centroavante. Aí, mais um. Esse foi fácil. Bom jogador. Hoje tem Copa do Brasil, ao vivo no Sport TV, Fluminense e Bahia. O jogo é 7 da noite. Comprar o terreno de 10.000 metros quadrados, o Flamengo entra com pedido na prefeitura para iniciar a obra. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o futuro do Bruno Henrique, definido pela diretoria do Mengão. Vou falar sobre Jorginho, que volta à mira da Itália, e os jogadores que estão retornando da data FIFA. Do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Vou começar o vídeo já atualizando a minutagem de cada jogador que entrou em campo ontem pelo último dia da data FIFA, né? O Brasil jogou contra a Bolívia, o Equador jogou contra a Argentina, a Colômbia contra a Venezuela e o Uruguai contra o Chile. Na derrota do Brasil para a Bolívia, Samuel Lino atuou por 62 minutos. No empate do Uruguai com o Chile, Matias Vinha atuou 90 minutos. Na vitória do Equador sobre a Argentina, Gonzalo Plata atuou 68 minutos. E na vitória da Colômbia sobre a Venezuela, Jorge Carrascal não foi relacionado. Como vocês sabem, os técnicos sempre convocam um jogador a mais. Aconteceu isso no Brasil, o Jean Lucas ficou fora dos relacionados. Na outra convocação, o Wesley ainda estava no Flamengo. Ele não foi sequer para o banco de reservas. Isso é um movimento normal dos técnicos. E ontem, o Jorge Carrascal ficou fora da partida contra a Venezuela. Sendo assim, Samuel Lino, 62 minutos, Gonzalo Plata, 68 minutos, Matias Vinha jogou 90 minutos pela seleção uruguaia e Carrascal não entrou na seleção colombiana. Bom, falando em seleção, deixa eu falar sobre Jorginho, porque a situação da Itália é muito complicada e a Itália corre sério risco de ficar fora da próxima Copa do Mundo, vai jogar repescagem. E aí, meus amigos, o que acontece é o seguinte, o Gattuso, que é o técnico da seleção italiana, não descarta a possibilidade de voltar a convocar Jorginho para a seleção. Inclusive, nessa data FIFA agora, o Jorginho seria convocado. Porém, o jogador sentiu uma fadiga e, por conta dessa fadiga, foi o que afastou ele da seleção italiana. Mas Gattuso está de olho, sim, em Jorginho e não descarta a possibilidade de convocar o jogador ítalo-brasileiro, né? Ele tem dupla nacionalidade e jogava pela seleção italiana, então ele não pode mais jogar pela seleção brasileira. Não descarta convocar o jogador para a seleção italiana. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre a situação do Bruno Henrique, porque na tarde-noite de ontem, né, início da noite de ontem, o Flamengo protocolou um pedido de efeito suspensivo ao atacante Bruno Henrique, que foi suspenso pelo STJD por 12 jogos. A informação é que não há um prazo definido para sair a resposta do efeito suspensivo, mas a expectativa é que saia no máximo até 2 dias, ou seja, o Flamengo entrou com o pedido ontem, pode sair hoje, ou quem sabe aí no máximo até amanhã, se ficar muito atrasado ali na sexta-feira. Mas a expectativa é que saia aí entre hoje e amanhã a resposta sobre o efeito suspensivo, e a ideia é que o Bruno Henrique ele possa entrar em campo até que seja marcado e
julgado o próximo julgamento, que é no pleno do STJD. Então, a expectativa é justamente essa, que ele seja julgado pelo pleno, né? Eles vão entrar com um pedido ali de diminuição de pena, aquela coisa toda, no pleno do STJD, e por conta disso, a expectativa do Flamengo é justamente essa, conseguir esse efeito suspensivo para que ele possa continuar atuando normalmente até que seja julgado, né, nessa instância superior do STJD. Antes de eu falar sobre o início da construção, deixa eu falar sobre o técnico Felipe Luiz, porque tem muita gente falando sobre a renovação de contrato do Felipe Luiz. E, gente, o negócio é o seguinte: o Felipe Luiz, ele tem na mesa dele uma proposta do Flamengo para renovar o contrato. Proposta essa que ele ainda não aceitou. Mas, palavras dele para mim, tá? Eu perguntei isso para ele. Falei, Felipe, sobre o seu contrato, como é que tá, vai renovar? Ele falou, olha, nesse momento eu tô focado aqui nas coisas que eu preciso estar focado, tô inteirado aqui das coisas que eu preciso estar inteirado, e eu preciso focar aqui nisso, e agora eu não vou pensar em renovar contrato, mas, segundo o próprio Felipe Luiz, não teremos problemas para renovar o meu contrato. Eu estou disposto aí a aceitar as condições e aquilo tudo. A expectativa do Flamengo é renovar com o Felipe por mais um ano, ou seja, até 2026, e vale lembrar que o Bayer Leverkusen da Alemanha está interessado na contratação do Felipe. Então, Felipe Luiz tem sondagens de clubes da Europa, Felipe Luiz ele entra ali na mira de clubes europeus, mas também ele sabe que é importante ele continuar no Flamengo para ganhar mais experiência aí como profissional. Esperar para ver como é que vai ficar toda essa situação. Bom, por falar nisso, já passou de 240 mil assinaturas, né, na petição para que o Flamengo se torne uma nação sociocultural reconhecida pela ONU. Uma campanha que começou ontem, né, encabeçada pelo Zico. A torcida do Flamengo está engajada aí nas assinaturas para poder tornar a nação rubro-negra uma nação reconhecida, uma nação sociocultural, obviamente, reconhecida pela ONU. E a galera tá assinando, a expectativa era chegar até 100 mil assinaturas no final de semana, porém, a galera surpreendeu aí e chegamos a mais de 240 mil. Eu olhei agora de manhã, estava em 247 mil assinaturas. Então, vamos assinar, você que ainda não assinou, corre lá, assina a petição para você poder estar participando também e colaborando, é claro, com o nosso Mengão, tá certo? Bom, falar agora sobre construção, porque o negócio é o seguinte, gente, no ano retrasado, ou passado, o Flamengo adquiriu terrenos ali no entorno do Ninho do Urubu, visando o quê? Visando aumentar o espaço do Ninho do Urubu, construir mais campos. Está sendo construído ali um mini estádio na frente mesmo do Ninho, né? Está sendo construído uma espécie ali de mini estádio. E agora o Flamengo vai iniciar a obra do 11º campo. O 10º campo foi esse campo do mini estádio, a parte de campo, de gramado e de tudo já está pronta, falta mesmo agora a parte das arquibancadas. E o Flamengo entra com um pedido na prefeitura para demolir alguns prédios ali desse terreno comprado no entorno do Ninho. Foram 10 mil metros quadrados por 4 milhões e meio que o Flamengo comprou, e aí vai pedir a demolição. Sendo autorizada a demolição ali do prédio, o Flamengo vai construir mais um campo e a expectativa é que esse 11º campo seja também utilizado pela equipe profissional. Hoje, a equipe profissional do Flamengo usa o campo 1, 2 e 3, e aí a expectativa é passar a usar também o campo de número 11, que vai ficar bem ali próximo desse campo 1, 2 e 3, dependendo aí da autorização da prefeitura para o início dessa obra. Por falar em Ninho, deixa eu falar sobre o treino, né? Porque hoje o Flamengo volta a treinar. A programação do Flamengo é treinar todos os dias essa semana na parte da manhã, treina de manhã, e aí vai se preparando para o jogo contra o Juventude no próximo domingo no Alfredo Jaconi, 4 horas da tarde. Nós estaremos lá, se Deus quiser, também fazendo a cobertura desse jogo para vocês. A informação é que os jogadores que estavam na seleção já estão retornando. O Samuel Lino está voltando da Bolívia, né? Voltou, na verdade, na madrugada junto com a seleção brasileira. O Gonzalo Plata voltou lá da Argentina junto com a seleção argentina. O Carrascal veio da Venezuela e o Matias Vinha também, vindo do Chile, junto com... vindo sozinho, né? Já que o Arrascaeta e o Varela voltaram antes. De hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!